Gente amada, eu vim deliberadamente esses dias, nas 2 noites anteriores, e sabendo que a ênfase pessoal que eu me propus em relação a esses encontros é que eles tivessem, sobretudo, tempo para compartilhamento. Não é uma conferência nacional do Caminho da Graça, mas é encontro nacional. Então, qualquer coisa tem que vir depois do encontro, do convívio, da integração, do conhecimento mútuo. E eu creio que, nesse sentido, nós tivemos um grande intercâmbio de informações e, sobretudo, de amizades, de relacionamentos, de aproximação uns dos outros, de familiaridade que se estabeleceu por esse intenso, singelo, porém doce convívio. E a segunda coisa era que nós tivéssemos um espaço bom para um louvor livre e também um entretenimento dentro do processo de edificação, de louvor, que as brincadeiras e as gravidades acontecessem juntas, que é o que acontece todo dia no Papo de Graça. E vocês pensam que eu dou ponto sem nó? Eu faço aquilo ali uma pedagogia, todo dia, de desafrescalhamento na mente. Por isso começa com picardia, com provocação, com instigamento. E tudo faz parte de um processo. As músicas que entram, os tipos, isso e aquilo. E a gente viu nesses anos todos a evolução da consciência. Antigamente, eu botava qualquer música que não fosse cristã dentro do programa, lá 20 anos atrás, era um auê. Por que você faz isso? E tal. Esse povo, vocês sabem como é. E eu, como caminho, independentemente da opinião pública, o meu negócio é a revelação de Deus no meu coração, a cogitação humana. Eu não dou atenção. Eu sei onde quero chegar e tenho paciência. É um dia depois do outro e você vai vendo o building up de consciência, de transformação, e tem que ser sereno, tem que ser paciente mesmo, tem que ser longânimo na espera, e tem que ser pedagogicamente cortante às vezes. Acaba aquilo ali, você acha que eu estou preocupado com alguma coisa? É tudo de caso pensado. A zanga é de caso pensado. Seu idiota é de caso pensado. Qualquer coisa. Porque ninguém está entendendo outras linguagens. Não adianta eu dizer, ô meu filho querido, você está sendo insensato. Mas quando eu digo seu idiota, aí o cara presta uma atenção miserável. E me ouve até o fim. No início com raiva, na segunda vez ele diz, não foi tão ruim assim. Aí ele bota a terceira vez, aí diz, graças a Deus ele falou isso comigo. Aí na quarta vez ele ouve e escreve de novo, poxa, você me salvou. Mas se não der logo uma no meio da testa, a moçada está em estado zumbificado. Eu sou um idiota mesmo, e vai. Graças a Deus, Senhor, Tu me revelaste. Não foi carne nem sangue que me revelou essas coisas, a minha idiotice, mas foi o nosso Pai que está nos céus. E então, no primeiro dia, eu apresentei aqui um esbocinho, só para dar uma estruturada na leitura do texto, daqui para frente. E o início das respostas sobre como as portas do inferno não prevalecerão, contra quem elas não prevalecerão, e o que nessas pessoas
significa essa força, esse poder, essa proteção e essa certeza quanto ao fato de que as portas do inferno não prevalecerão contra esses que carregam a revelação de saberem que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Essa é a chave do reino. Essa é a chave que abre, como Jesus disse a Pedro, dar-te-ei as chaves, não a chave, as chaves. Porque há muitas entradas para o reino. E o Espírito de Deus usa caminhos os mais diversos para introduzir as pessoas nesse susto da revelação, nessa graça que explode como luz e compreensão inexplicável de dentro para fora. E ontem eu falei um pouco sobre essa ambivalência do que significa ser igreja, como aquele mesmo que recebe a revelação é o mesmo que tropeça na cogitação, na elucubração, na autonomia mental, no culto ao capricho, à teologia proposta, ao ideário assumido como sendo promessa de Deus, quando na realidade é só construção fantasiosa de uma experiência infantil, na melhor das hipóteses. Aí vem Jesus e coloca tudo no seu lugar. E diz que o prevalecer das portas do inferno não significa um impedimento à experiência da dor, do sofrimento, da violência, da rejeição, da cruz. É o que ele diz. A vitória não é não ser tocado, a vitória não é não ser tentado, a vitória não é conhecer a fraqueza. A vitória, na realidade, vem do fato de que no meu coração eu carrego essa confissão, e essa confissão é mais do que falastrice. Ela se confirma na minha decisão de aceitar o caminho do discípulo e andar nele. O mais, o que quer que seja o mais, se eu estiver transformando a revelação em compromisso de vivência, e se eu guardar a porta do meu coração com relação à loucura, à cogitação, ao devaneio, à viagem, à construção de Jesuses, que são só projeções do meu capricho ou daquilo que me seja conveniente. Se eu embarco nessas, portas do inferno prevaleceram. Se eu mantenho a mente protegida e a vida enraizada nessa consciência, mesmo que eu seja rejeitado, abominado, não querido, pessoa acerca da qual os demais se defendem, ou experimente todo tipo de negação à minha volta sobre o significado de quem eu seja, do que eu creio, do que eu vivo, nada disso me importará. Nada disso me vence. Nada disso é vitória das portas do inferno, não contra mim. É vitória das portas do inferno contra aqueles que assim reagem. Os que agem assim em relação a quem encarna o Evangelho são os que estão sendo devorados, comidos pelas portas do inferno. Do contrário, caia o mundo, o sol se transforme em trevas e a lua em sangue. Eu, todavia, permaneço em vitória. Jesus, em momento algum, prometeu que a vitória do seu povo fosse conforme o cristianismo posteriormente doutrinou. Quando eles disseram que Constantino era o 13º apóstolo, lá no IV século, iniciou um processo de unção de Satanás na hierarquia daquilo que eles chamavam igreja. E o projeto de vitória era geopolítico, conquistar
as nações à volta, implantar o cristianismo como uma ideologia de Estado. E foi assim que aconteceu e acontece até aos dias de hoje. Todo o Novo Mundo e parte da África foram colonizados por esse espírito do cristianismo, que chegou com cruzes e espadas. A América Latina é uma devastação produzida por essa vitória do cristianismo sobre os indígenas, os nativos, os pagãos, os que acendiam fogos nos altos ou nas pirâmides e sacrificavam as divindades. Vencer, matar, afastar, limpar esta cultura, com toda a intolerância praticada em nome de Jesus, era a vitória de Deus na terra. Era prevalecer contra as portas do inferno, porque o inferno sempre habitava a cara do outro. Sempre tinha a ver com as produções que aconteciam diferentemente dos confinamentos da cultura desenvolvida pelo cristianismo no ambiente que tornou sacrossanta a manifestação dos desejos políticos e ideológicos da hierarquia cristã contra o mundo. E continua a ser assim. Nós estamos tendo um exemplo global, universal disto aí. O que está acontecendo nos Estados Unidos da América e, como consequência, no resto do mundo, é a influência do cristianismo. Foram coalizões cristãs extremamente conservadoras, radicais, intolerantes, que decidiram, não importando qual fosse a consequência, apoiar um determinado ser humano para quem amor é idiotice, justiça é bobagem, verdade é aquilo que a gente decide, e qualquer um que não seja eu é um inimigo, é alguém a ser traçado, conquistado, incorporado. Isso tudo tem bênçãos diárias da igreja, dos que usam essa nomenclatura para fazerem as suas intervenções de natureza política, para vencerem o mundo. É o objetivo. Qual é a vitória deles sobre o mundo? É ter um presidente que brigue contra gays, LGBT, casamento intersexual, ideologia de gênero. Vencer as portas do inferno é não deixar mais imigrantes entrarem para não poluírem o que restou do nosso cristianismo venturoso, glorioso, superpotente, grande, assambarcante de tudo no planeta. Fazer a América grande outra vez significa estabelecer os critérios de vitória que a religião cristã aplaude. Agora, não tem nada de Jesus no meio disso tudo, que se chama igreja, apoiando esse projeto. Nada, nada, absolutamente nada. Pode e tem, certamente, uma soberania de Deus. Provavelmente, para que isso volte como navalha contra a própria igreja nos Estados Unidos. Esse bloco expressivo que dá suporte, dá arrimo a essa loucura universal que brota como esguichos de insanidade, muitas vezes por dia, da mesma cabeça insaciável na sua loucura. O resultado vai ser trágico. Vai ser trágico. A gente está falando isso há anos, desde que
Anos que eu digo tem 3 anos, desde que começaram a aventar a hipótese. Todo dia agora só, eu começo a receber material de amigos meus dos Estados Unidos, desesperados e perguntando: o que é isso? O que é isso? Eu digo: pelo amor de Deus, você que está aí. Vem perguntar a mim o que é isso? Isso é o óbvio. Não precisa estar aí para saber. Não cabia na matriz do Evangelho, só podia ser ruim. Aqui no nosso país tem aproximadamente uns 20% ou 15% da população cristã, especialmente da evangélica, está se mobilizando para fazer a mesma coisa. E qual é o objetivo? É a vitória sobre o Brasil. Nós, os crentes, vamos vencer. Em nome de Jesus, nós vamos vencer contra o Brasil, mesmo que o candidato seja indescritível. Mas nós vamos vencer. Ele vai proibir o pinto de ser oficializado em qualquer forma de relação. Ele vai salvar o país, porque pela lei ele vai proibir o tesão. Vai salvar o país, porque na sua insanidade ele vai resolver o problema da violência pública. Ele vai salvar o país, porque mesmo comendo gente, vai haver uma revolução dentro dele e ele vai salvar todo mundo. Ou seja, nós vamos plantar um espinheiro, declarando em nome de Jesus que vamos comer figos. Isso tudo é em nome da vitória do cristianismo, dos valores morais do cristianismo. Como se Jesus tivesse algum interesse nisto. Não faltavam pintos e pepecas à volta de Jesus. Ele nunca puxou esse assunto. Nunca, você não vê a iniciativa dele a respeito disso em lugar nenhum. Escuta, como é que você usa a piroca? Fala para mim, confessa. Não tem essa pergunta, como é que é a tua vida dentro do quarto? O que a tua mulher gosta? O que você faz com ela? Isso não existe. Isso não vem, ninguém, aquele de Jesus diga, cuidado com esse menino que ele desmunheca. Você não está vendo o jeitinho dele andar? Como ele puxa a túnica assim para o lado? Esse não pode ser meu apóstolo. Senão, não teremos vitória sobre o mundo. Tem que convidar os 12 melhores do MMA. Não dá nem mais para dizer que é do futebol, que se pode pegar, né? Está cheio de metrosexual, esperando a carreira terminar para assumirem quem são. Mas e daí? E daí? Em que isso piora o mundo? Eu não tenho medo de nada, nem de ninguém. Realmente eu creio que as portas do inferno não prevalecerão. E que a vitória é amor apaixonado por Jesus, manifesto como convicção minha de dar razão ao Evangelho, a todo o seu ensino e prática de amor, verdade e justiça. E não ter a treslouquice de querer mudar o conselho de Deus, de querer fazer adaptações, de querer encaminhar qualquer coisa que não seja pela via da cruz, que é amor, solidariedade, misericórdia, compaixão, bondade, perdão, inclusividade.
Agora, parece tão difícil, depois de tantos anos de vício, de busca de supremacismo. O objetivo das minorias cristãs em qualquer lugar é se transformarem em maioria, ou no mínimo, num segmento suficientemente expressivo para determinar os nortes, as direções dos encaminhamentos políticos, a fim de que as taras transformadas em comportamento fóbico, praticados pela liderança do cristianismo, sejam instituídos como leis sobre os pagãos. Porque, na realidade, cristão só gosta de democracia na intenção de criar a partir dela uma teocracia, aonde tudo fosse e seja governado a partir da vontade, das instruções, das obsessões dos ayatolás da religião e dos seus representantes oficiais na estrutura nacional. Isso tudo se celebra dizendo: oh, glória! Chegou a hora da nossa vitória. Agora ninguém faz mais nada sem depender de nós. Enquanto isso, são podres de alma, nojentos de coração, perversos no olhar, completamente emporcalhados nos seus sentimentos, nos seus desejos, nas suas vontades faladas e projetadas. E quanto mais grosseiros sejam, radicalmente extremados se tornem, tanto mais quanto usem linguagens de violência simbólica contra o próximo, quanto mais infernizem a existência, quanto mais declarem o juízo e a desgraça humana, mais miseráveis se tornam. Porque eles mesmos são a negação de tudo que dizem, sem falar que tudo que dizem, na maioria das vezes, nada tem a ver sequer com o Evangelho. Nada. Mas a maioria se impressiona com qualquer idiotice que acumule quantidades. Se uma quantidade expressiva de idiotas disserem a mesma coisa, muitos aqui ficam na dúvida. Porque não tem raiz do Evangelho em você, não tem. Eu fico vendo as escolhas de vocês e me dá vontade de chorar. Porque não tem espírito do Evangelho nas escolhas, não tem a hermenêutica de Jesus. Jesus não é a chave interpretativa da vida para a maioria aqui. Eu quero aprender a ler a Bíblia assim. Ler a Bíblia é de menos, é muito pouco. Você tem que ler o mundo a partir de Jesus. Se você não ler o mundo a partir do Evangelho, as portas do inferno prevaleceram. É simples assim. Não tem nada que a gente vá fazer erguendo aquilo que não é Cristo, que não é Evangelho, que não é Palavra de Deus e que vá dar glória a Deus. Pode até passar o dia dizendo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, chamando gente para ir orar antes de cada decisão, mas o pressuposto é maligno. A maquete do pensamento é perversa. O ideário é insano, é anti-humano, é anticristo, é anti-evangelho. Então não adianta se fazer uma oração, erguer as mãos, abençoar o louco. Porque se plantar espinhos, colherá espinhos e nunca uvas. Jesus foi tão simples ao afirmar isso o tempo todo, e a gente teima e insiste de lutar e enfrentar a verdade para nos arrebentarmos todos, para que a gargalhada do inferno cubra a nossa vida. Eu não sei se vocês conseguem ouvir uma gargalhada de Satanás na terra. Eu estou ouvindo essa gargalhada há alguns anos. Ela só aumenta.
aumenta, aumenta. Meu Deus, os últimos 10 anos foram inimagináveis. O que aconteceu na Terra? Como você poderia admitir que mesmo diante de vídeos e filmes e fotos, comparando um grupo com outro grupo, um bem cheio tomado, um outro esvaziado, por determinação se declare onde tem mais gente. E ainda mais, brigar pela importância de que teve mais gente num lugar do que noutra solenidade. E quando se prova que não, se diz, não, esses são apenas os nossos fatos alternativos. Verdade morreu, essa é a era pós-verdade e a gente está vendo a declaração disso. O que o cara não gosta é fake news, o que o outro não gosta é fake news. Tudo é fake news. Tem muita fake news, mas tem muita fake news porque os que são objeto das news são entes fake. Não existe fake news, existe fake gente. Por que gente que não é fake recebe muito menos fake news? Por que só gente fake recebe fake news todo dia? Porque aquele que com fake fere, com fake será ferido. É simples assim. Jesus. Ai, minha gente, é tudo tão horrivelmente óbvio. Eu me sinto patético tendo que dizer essas coisas. A gente tinha que ter passado disso milhões de anos atrás. Mas volta a mesma idiotice. Outra vez e outra vez, parece até o papo de graça. Cai! Aí vem, a mesma coisa. Jesus, no entanto, orou. Jesus orou por esse grupo que ele chamou igreja, que pode até nos incluir, mas não necessariamente. Saber quem pertence a essa igreja, só o próprio coração vinculado ao Evangelho sabe. Aqui de fora pode ser e pode não ser. Eu tenho certeza que praticamente só tem cristãos aqui, mas eu não tenho certeza de quantos discípulos tem aqui. Igreja não é coisa para os cristãos, é coisa para os discípulos do Evangelho. O termo cristão ficou desgastadíssimo, não significa mais nada, coisa nenhuma. É um cara que nasceu no ocidente da terra e que tem algum vínculo com alguma forma de expressão da cristandade, cultural, linear, histórico, familiar. Se ele crê, se ele confessa com a consciência de que não foi a cultura nem a doutrinação que implantaram aquilo nele, mas sim a revelação do Pai Celeste que o fez curvar-se ante o absurdo de admitir que Deus estava em Cristo e, como consequência disso, desistir das suas cogitações e elucubrações enlouquecidas ou insanas ou com pequenos desvios e exclusivamente buscar dar razão a Deus em Cristo. Tu és, e eu vivo e ando e sigo na direção em que tu fores, em que a viagem for proposta. E eu sei que antes importa padecer para depois entrar na glória. Esses que sabem, que entendem desse modo, são aqueles que se tornaram objeto dessa oração na qual Jesus pede que o inferno não prevaleça contra eles. Está em João, no capítulo 17, quando se diz, tendo Jesus falado estas coisas, que coisas? Eis que vem a hora,
Vocês lembram que em Mateus 16 o problema foi quando Jesus disse: eis que vem a hora, vamos pegar o Filho do Homem, descer a bordoada, matar. Mas olha, vou ser ressuscitado no terceiro dia, mas o pessoal ficou só com o processo histórico da moenda e da dor. E aqui se diz no contexto antecedente, verso 31, credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Ou seja, eu estou dizendo que vocês são pessoas dispersáveis, são pessoas afugentáveis, são pessoas acovardáveis. Vocês, o primeiro impulso é de autopreservação, sem se preocuparem com princípio, nem caráter, nem decisão, nem escolha. No entanto, a vitória não são vocês. A vitória sou eu. Eu sou a vitória de vocês. E eu tenho vos dito estas coisas para que vocês tenham paz em mim, para que vocês não morram na descoberta da sua própria contradição, ambivalência e frouxidão. Não se superestimem. Acontecerá com vocês, e haverá fluxos e refluxos disto. Eu tenho vos dito estas coisas antecipadamente para que quando aconteça vocês tenham paz em mim. Quando vocês virem todos indo, quando vocês virem a loucura se instalando, lembrem de que nada disso era surpresa. No mundo passais por aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E aqui começa a oração dele, para que a vitória dele sobre o mundo, sobre as portas do inferno, seja a nossa vitória. E assim, tendo ele falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, o Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Tu não me enviaste para fazer nada além do que eu fiz. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Uma coisa que eu preciso acentuar aqui, e cada dia, conquanto seja algo abundante na Escritura, mas cada dia, essa abundância relacionada à vida eterna e ao significado dela e ao que ela produz no coração humano hoje, aqui, estabeleceram-se de uma maneira poderosa dentro de mim, a ponto de eu dizer a você, meu irmão, que se você não carregar a esperança e a certeza da vida eterna, você já está tragado pelas portas do inferno. Não dá para não ser. Para que te conheçam a ti, assim como tu me conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que eu, o Filho do Homem, conceda a vida eterna a todos o que tu lhe deste ou me deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus o Cristo, a quem enviaste. Se isso não estiver dentro de mim e de você, eu conheço Deus por revelação. Deus é
tem a sua expressão exata em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nele eu sei como Deus é e sei como o homem deve ser. E eu tenho nele a vida eterna, está plantada em mim. Essa semana eu mostrei no Papo de Graça um sacerdote num congresso carismático, pregando, no meio de uma exaltação a Deus, andando no palco de um lado para o outro, falando da glória de Deus. De repente ele parou com o microfone, aqui fez. E aí caiu para frente como um freio em adoração, quando se estende no chão da consagração, morto. Aí eu vi um monte de gente, meu Deus, olha o padre. Falei, pô, o padre estava pregando sobre isso. Sobre isso, sobre esse dia, essa hora, essa possibilidade, esse fato, essa inevitabilidade transformada em portal da eternidade. E vocês ficam dizendo, pobre do padre. Cristãos que olham um cara que está glorificando a Deus, para e cai e parte, só veem o cara que cai, não veem o cara que parte. Aí fica todo mundo só vendo o horizonte da morte ali. Nós somos cristãos, vamos eleger alguém para defender os pintos dos nossos filhos, as pepecas, as cruzas corretas. Vamos, mas são seres sem eternidade. Porque quem tem a eternidade como convicção no coração não consegue escolher nenhuma via de maldade como solução qualquer que seja para a existência humana. Quem tem eternidade não escolhe maldade da terra. É simples assim, eu vou vendo quem vai escolhendo maldade, começo a dizer no meu coração, Senhor, alcança aquele irmão, ele não tem eternidade na alma. Não tem, ele desistiu do absoluto de Jesus, como a maioria dos cristãos desistiram, porque não tem eternidade. Tudo que eles querem é prosperidade quantificável, material. Eternidade é etérea demais. Perdeu o sentido para a maioria. E a coisa mais patética é você ser discípulo de Jesus, que disse, eu morrerei, ressuscitarei, aquele que crê em mim já passou da morte para a vida, não entra em juízo. E ao mesmo tempo esse povo que diz que crê nisso, existe como se não houvesse nada disso. E escolhe como se a existência fosse terminar na sepultura. E as únicas escolhas que caibam são aquelas que possam ainda no espaço-tempo nos coroar com alguma coisa que seja satisfação em relação à nossa tara pessoal, à nossa tara social, mas quase nunca tem qualquer coisa a ver com o Evangelho. E muito menos com a alegria da eternidade. Faz 45 anos que eu observo. A alegria da eternidade morre no coração, cresce imediatamente o espaço da maldade do ser. É como num navio que está afundando, ou num avião que está caindo. Não sei se alguém aqui já esteve numa das duas situações. Eu já estive, especialmente em avião caindo. O pessoal perde a esperança de sobrevivência. E sabe o que acontece quando o pessoal perde a esperança da continuidade da vida? Ai, meu Deus. Há uns 30 anos eu estava voltando de Curitiba ou de Porto Alegre para o Rio, pousando no aeroporto do Galeão, uma chuva horrorosa. Tinha acabado de morrer o Edson Queiroz, lá do Ceará, dono do grupo Verdes Mares e um monte de coisa. Num avião que caiu, esbarrou numa montanha nos arredores de Fortaleza, não sei se vocês lembram, faz muito tempo, né? E, não, quando? 82, tem aí. Mais ou menos o tempo que eu falei. E
naquela mesma semana tinha caído aqui em Brasília, um avião que deu de bico no chão. Não sei se vocês viram. Não morreu ninguém. Ele deu uma bicada e partiu. Pô, ficou um pessoal para cá, um pessoal para lá. Mas foi extraordinário, não teve consequência. Aí lá estou eu, voltando do Sul, com mais ou menos acho que uns 70, 80 deputados federais no avião. O resto era gente. Aí nós estávamos voltando. Eu encostado num canto da janela, na porta de emergência, querendo dormir, morto. Tinha pregado, sei lá, 10, 15 vezes no dia, estava estourado. Querendo dormir para chegar em casa, ia chegar em casa meia-noite, ia atravessar para Niterói, ia dormir 2, 3 da manhã. Uma canseira. Aí, de repente, quando a gente vai chegando no Rio, muito balanço no avião, muita trepidação, porque as nuvens eram densas, a chuva intensa, o vento lateral. Aí eu senti que o pouso estava assim, né? Para lá e para cá, mas é normal. Você viaja tanto que você não está mais nem aí para nada. Aí vai, balança que ele vai ali, daqui a pouco eu sei que ele vai assim meio de lado, eles vão dar uma rabiada para cá e vai. Aí eu estou lá encostado, quando de repente eu vejo que o bicho caiu de lado. Pá! Aí pá! Aí não parava. Aí saiu correndo. Aquela pista diagonal do Galeão, a mais longa de todas. Lá vinha ele, sem conseguir parar. Aí começa a gritar. Umas 200 pessoas gritando. Aí foi. Aí eu estou aqui na porta de emergência, o vidro, eu vendo um avião da VASP, ainda existia isto. A VASP vindo, taxiando na cabeceira da pista e a gente em alta velocidade na direção dele. Aí eu falei, Jesus, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aí fiquei vendo aquele que vai ser fogo para todo lado. Eu não vou nem ver, mas bah! Quando eu abrir os olhos, já estou vendo o fogo do trono eterno. Aí o cara, na última hora, conseguiu dar uma virada. Deu um cavalo de pau, literalmente. Fechou uma, acelerou a outra. Porque tinha dado um fenômeno chamado aquaplane, que é quando está chovendo muito e não faz... Quando está chovendo muito, o avião tem que cair no chão. Aí você pensa que pousou mal, se estiver chovendo, foi um bom pouso. Faz atrito, começa a frear. Mas se vier suar, vai eternamente. Não consegue mais parar. Aí a bênção que quando ele deu essa virada no cavalo de pau, matou um e acelerou o outro, a gente entrou com a asa num buraco na lateral, aqueles valões do galeão. Aí lá foi ele pela vala, aí começa lama e fumaça e lama. Aí os deputados enlouqueceram. Mas enlouqueceram. Quando o avião parou, a aeromoça gritou assim, o senhor que está na porta de emergência, primeiro as mulheres e crianças. Eu falei, pode deixar. Aí eu puxei as minhas pernas para cima do banco, me acocorei, abri a porta, aí saiu aquele tobogã ejetado ali, aquele escorrega. Eu já experimentei aquilo umas 3 vezes, descendo assim no meio da confusão. E essa foi só uma delas. Aí eu desci, quando eu abri a porta, e tinha do meu lado já uma senhorinha com uma criança. Eu falei, pode ir, minha senhora. Aí vem um deputado, que eu não vou dizer o nome, né? Não, com a presidente, a pasta presidente dele, naquele tempo, eram aquelas Samsonites. Aí ele com aquela pasta ali, cheia de documentos, que só Deus sabe o quê.
Ia ter uma votação no dia seguinte aqui. Eu tenho que chegar, eu tenho que ser primeiro, eu sou deputado. Eu digo, não, o senhor é só deputado. Agora, quem vem aqui é mulher e criança. Eu não vou deixar nenhum deputado sair por essa porta. Só no final. E não deixei. Aí, só mulher e criança. Quando acabaram as mulheres e crianças, aí eu falei para os deputados, quem quiser pode ir agora. Servidores do povo, podem ir. Aí eu fui o último a descer. Eu desci, falei, vou andar daqui até o Galeão, porque eles não mandaram ninguém nos pegar com vergonha de atrair a mídia. Então tivemos que andar uns 3 quilômetros na chuva até o terminal. Quando eu desci e me ergui e vi que tinha assim umas 30, 40 mulheres me esperando. Aí quando eu desci, as mulheres... aí vieram me beijar. Meu Deus, agora eu vou assistir o senhor sempre. O que o senhor prega é verdade mesmo. Você não tem medo de morrer, não? Eu falei, não, eu tenho medo de outras coisas. De morrer, não. Tenho medo de mim. Eu sou o meu pior inimigo, eu sou um problema para mim. Só quem pode me fazer mal sou eu. Agora, do resto, minha gente, eu estou salvo de qualquer medo. Eu olho para dentro de mim, é daqui que procedem todos os perigos arruinantes da vida, habitam o meu coração. Vitória, as portas do inferno não prevalecerão. Sem eternidade, ninguém tem essa decisão de viver o Evangelho. Não dá para viver o Evangelho sem a pulsão da eternidade, sem a exultação da esperança. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me conferiste e me confiaste a fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Veja como ele vai remetendo a mente dos discípulos para a vida eterna, para a glória antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste. Eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a palavra que eu tenho ensinado. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu abro mão da cogitação, vivo dando razão à revelação. E sou filho da exultação da eternidade. Por isso o Evangelho é uma prática possível na minha existencialidade na história. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, e tendes escrito que eu vim da parte de Deus. O Pai vos ama, visto que me tendes amado. O Pai vos ama, visto que me tendes amado. Vim do Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos, agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas essas coisas que foram o que botaram Jesus no curso da declaração dessa oração que diz, a eternidade tem que estar no centro do seu coração. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. É por esses. Aí as pessoas perguntam, mas não existe intercessão de Cristo pelo mundo? Claro que existe. Porque estes
Só o Pai sabe quem são. Estes que tu me deste estão espalhados por toda a terra. São aqueles que, conhecendo ou não conhecendo o Evangelho, têm uma intuição de que nada é superior ao amor, à justiça e à verdade, e vivem por meio dessas realidades. Esses, mesmo sem terem sabido o seu nome, conheceram a sua revelação. É por estes que eu rogo. Não rogo pelo mundo, no sentido do sistema, de que vocês vão conseguir mudar o sistema, salvar o planeta. Infelizmente, na realidade, nem Jesus ensinou essa possibilidade aos seus discípulos. Por isso diz, eu não rogo pelo sistema, o sistema é podre. Eu rogo por pessoas. Por pessoas. Por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. E neles, nesses que são assim, eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam. A gente está aqui, continuando no mundo, na história. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome. As portas do inferno não prevalecerão. Pai Santo, guarda-os no teu nome. O teu nome é a obediência ao Evangelho. Quem crê no Evangelho está guardado no teu nome. Guarda-os no teu nome. Guarda-os no teu nome. Pai Santo, guarda-os em teu nome. No teu nome que me deste. E o nome que me deste está manifesto como conteúdo, caráter e ação no Evangelho. Guarda-os no Evangelho, Pai Santo, para que eles sejam um, assim como nós, assim como nessa trindade onde cada individualidade é singular e cada individualidade faz parte de uma unidade indivisível, permite que eles, conquanto sejam milhões de indivíduos, tenham na convergência da consciência de que o Cristo é o Filho do Deus vivo, que os habita, e que com a habitação de Cristo eles foram possuídos pela eternidade, que essa consciência que converge para a prática do Evangelho, por causa da exultação da eternidade plantada em nós, seja o que gere neles essa unidade. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. E protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti. Isto falo aqui, no mundo, no Império Romano, no mundo, hoje, de Trump, Kim Jong-un, de todos os malucos planetários, de todos os déspotas, de todos os filhos do Putin, enfim. Mas agora, vou para junto de ti. Isto falo no mundo, para que eles tenham gozo completo em si mesmos. É muito estranho, não é? Ele abre as portas da malignidade planetária e diz, eu estou dizendo isto para eles, eles vão ser rejeitados mesmo. Mas eu estou dizendo isto para que a alegria deles seja completa. Significando dizer que ele sempre esperou que essas pessoas fossem aquelas que não se alimentam dos resultados afirmados como sucesso na engrenagem, na máquina planetária do curso deste mundo que leva à morte, todo dia. Eu estou dizendo isto, que eles serão essa antítese, para que o coração deles exploda em alegria.
para que o meu gozo neles seja completo, eu lhes tenho dado a tua palavra. É essa aqui. Tem muita gente que se acostumou a me ouvir no passado. Eu ia fazer qualquer palestra para um encontro, fiz isso, ai meu Deus, eu não sei quantas milhares de vezes na vida. O Brega lembra, como eu era muito mais articulado, eu levava uns esboços minuciosos, tinha estrutura, tinha um exórdio presbiteriano, tinha as estruturações, as subestruturações, as induções de pensamento para você dar as respostas e as conclusões fechadas. Eu era considerado o rei da homilética. Hoje vocês veem no que eu me tornei. Isso. E às vezes tinha assim, no ponto 3, tinha até 3.8, 12. Quer dizer, saía dali, tinha um livro pronto. Agora, quantas dezenas? São 200, né? Desses eu só escrevi uns 40, o resto foram assim. Agora, olhe em mim hoje aqui. Essa desorganização proposital, essa total falta de interesse em seguir as regras da comunicação convencional estabelecida pela Academia da Religião. Nisso eu já fui melhor do que qualquer um e me cansei, porque eu explicava tudo tão direitinho que todo mundo aprendia, repetia o que eu dizia. Havia alguns que diziam, de cada mensagem tua eu faço 10, faço 15, eu faço 20. De 2 mensagens suas eu tenho material para pregar 50 domingos na igreja. Mas ele mesmo não vivia nada, não entendia nada. Aí eu decidi, nos últimos 20 anos, pregar sem organização, sem aquela. E só usar a pedagogia corrente de Jesus. E é isso que eu estou fazendo aqui e lhe dizendo que o desejo dele, a oração dele ao Pai Santo é que a gente exploda em gozo. E que a gente entenda que não há uma outra palavra a ser desenvolvida, nem construída, nem organizada. Ele disse, eu lhes tenho dado a tua palavra. Que palavra é essa? Ele se tornou dono de uma impressora, de uma gráfica de Bíblias e de Torás e de Velho Testamento. Senhor, eu estou fazendo distribuição de Bíblias. Não, eu tenho dado a tua palavra. Eu tenho passado para eles, sem uma página, sem um livro, sem um compêndio, sem uma anotação, nada. Eu tenho transmitido, eu tenho transferido o Espírito da palavra. Eles ouvem, eles veem, eles ouvem, eles veem, eles ouvem, eles veem. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, e tanto mais quanto se viva a palavra, mais rejeição se tem. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que tu os tires do mundo, senão eles viram sal do saleiro, conforme aquele meu livro de 30 anos atrás, Sal fora do saleiro. Não peço que os tires do mundo. Não permite que eles se alienem, ao contrário, que eles se insiram. E sim, eu te imploro que no mundo eles guardem o meu mandamento. Portanto, eu peço que tu os guardes do mal. E o mal não está no mundo, está no meu coração em relação a qualquer que seja o mal praticado por pessoas no mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Mas eles não podem se alienar do mundo, como eu também nunca me alienei. Santifica-os nessa consciência de verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste, do mesmo modo eu os envio para que eles sejam Jesusinhos, Cristinhos espalhados na terra.
E é a favor deles que eu me santifico a mim mesmo. Para que eles, na perdição, na angústia, na dúvida, olhando para mim, saibam como é ser homem, como é ser mulher, como é ser gente, como é ser filho de Deus no meio deste mundo tenebroso. Por isso, eu me ofereço como referência absoluta para eles, para que eles tenham para onde olhar e em relação ao que se santificarem, para que eles também sejam santificados na verdade. Porque só a prática da consciência da verdade, com sinceridade, santifica o espírito. E isso não é um trabalho de alienação social do mundo, mas de inserção consciente, sabendo que você carrega dentro de você a palavra que lhe foi transferida. Não rogo somente por estes aqui agora, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, como nós estamos aqui, desejosos de crermos nele. Aqueles que, por intermédio dessa sucessão de palavra, na linearidade da história, vierem a ser alcançados, eu rogo por todas as gerações, até onde haja mundo e gerações, para que cada um desses que foram chamados pelo Pai, esses bem-aventurados, que não discerniram por carne e sangue, mas por revelação do Pai que está nos céus, a favor deles eu me santifico e rogo por eles, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aí a gente diz, bom, eu já ouvi tanta gente na infantilidade da fé, em congressos, cheio de ponências, palestras, com eruditos, o seguinte equívoco ser repetidamente afirmado: no dia que nós virarmos uma unidade, então nesse dia o mundo se converterá. Jesus nunca teve essa expectativa. Aliás, Jesus é a única pessoa que eu conheço que começa alguma coisa dizendo, olha, vai dar tudo certo, mas não vai dar nada certo. Para quem considera o imediato, o princípio e o fim de todas as coisas, o que eu estou dizendo não serve. O que eu estou dizendo só serve para aqueles que se transferiram para a glória e exultação da eternidade e, a partir dessa motivação eterna, vivem a loucura do Evangelho no tempo presente. E, sobretudo, se amam, me amam uns nos outros, me amam no próximo, me amam servindo a vida. E aí, o mundo olhando, que apesar de serem tão diferentes, eles têm uma convergência singular, explodiu no coração deles a mesma luz, a mesma compreensão, a mesma revelação. Eles chamam de Senhor a mesma realidade. E eles se submetem à mesma palavra e buscam vivê-la e aplicá-la nos contextos da sua existência. E mesmo não se conhecendo, quando se encontram, se percebem eternamente vinculados. No dia que isso aconteça, tantas vezes quantas aconteça no curso da história e em sociedades estanques, aonde quer que aconteça, o mundo dirá, essas pessoas creem no que creem, e essas pessoas recebem de nós o respeito de quem crê no que crê. Vive pelo que crê, morre pelo que crê, não desiste do que crê. Nesse dia o mundo crerá. Crerá não necessariamente para se transformar, mas crerá, no mínimo, para admitir que no meio da sociedade humana há um sal que dá gosto, há uma luz que ilumina, há um povo do amor, da justiça e da graça que manifesta o seu amor por Deus, servindo a vida e amando o próximo. E aí, ele conclui dizendo,
eu tenho transmitido a glória que me tens dado, para que eles sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na tolerância, na inclusividade, na compaixão, no amor, no perdão, que são os agentes da unidade. E assim, se assim acontecer, haverá a possibilidade de que o mundo conheça, saiba. Essa é a evangelização, essa é a notícia, essa é a mensagem. A mensagem não é oralidade, verbalização e eco. A verdade nunca foi outra senão encarnação. Eles encarnando, para que o mundo veja neles a minha glória, para que o mundo discirna que eles são a expressão da minha vontade. E a minha vontade é que eles também estejam comigo todos os que me deste, para que vejam a minha glória. Esses que estão servindo no turbilhão da existência, ouvem o eco dessa oração de Jesus dizendo: Pai, eu quero que esses que tu me deste venham para mim. Eu estou indo, eles estão ficando, mas que eles venham logo para mim, para que eles vejam a minha glória, com a qual tu me amaste antes que houvesse existência, universo e qualquer coisa. Outra vez ele repete: sem a alegria da eternidade, a esperança da glória, ninguém se mantém resistente contra as portas do inferno. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. Mais compreensão, mais revelação, tudo de acordo com a pedra angular, tudo de acordo com Jesus. Jesus é a completude dessa manifestação, de qualquer que seja a palavra de Deus, pois nele habitam todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Vocês vejam como esse fazer conhecer que ele promete aqui não produz um acadêmico numa torre de marfim, olhando lá de cima, fazendo exegese distante da sociedade. Esse conhecimento que Jesus fala aqui, para que conheçam, produz amor. Qualquer conhecimento espiritual que não me faça amar, não é conhecimento segundo Jesus, nem segundo o Evangelho. As pessoas dizem que estão servindo ao Evangelho e você vê as bandeiras delas. São todas bandeiras de ódio, de raiva, de intolerância. São todas causas e temas fóbicos. Qualquer que tenha sido aquela doutrinação e informação não veio de Deus por uma razão simples. Não produziu amor. A gente só continua vencendo as portas do inferno na vida quando o conhecimento do Evangelho em nós não é uma doutrinação estéril, mas é o plantio dessa semente de amor, verdade e justiça na terra e essa alegria imbatível do gozo eterno plantado em mim. Aí eu venço, atravesso todas as coisas e permaneço inabalável. Eu espero que essa palavra singela, essa leitura simples, fique no coração de todo mundo.
São princípios tão simples, nada dito de novo, apenas repetido outra vez, porque não tem sido quase nunca praticado. No dia que a gente aceitar que o milagre é esse, que a subversão é essa, que o que faz diferença é isto e só isto, aí nós vamos ver aquilo no que a gente pode se tornar. Todo mundo é especial para isto aqui. Cada um é especial para viver isso aqui. Com a sua cara, do teu tamanho, com os seus dons, com o alcance da sua existência. Mas tem que ser isto aqui. Eu passei os últimos 45 anos ouvindo pessoas dizendo que queriam ser como eu, que um cara como eu nascia de não sei quantos em não sei quantos tempos, isso, aquilo, aquilo outro. Tudo mentira, tudo engano. A única diferença é que eu enlouqueci. E a maioria aqui não. Não foi o que Paulo disse? Por isso eu sou louco, para que vocês sejam os sãos. Mas aonde quer que você enlouqueça, tudo isso acontece. Por isso ele diz, eu perdi minha sobriedade em sabedoria para cobrir vocês. A gente decide se a gente quer ser o louco em estado de promoção, subversão e contágio alucinado do Evangelho, ou se nós queremos ser os guardados a vida inteira, os seres protegidos sob o domo de controles e outras coisas. A gente decide. Eu disse outro dia numa mentoria para os mentores do caminho, acho que a penúltima mentoria no nosso ambiente lá no Facebook, que nós iríamos começar a partir para as cabeças. Aí o Edivan me falou, o que significa partir para as cabeças? Partir para as cabeças é enlouquecer. Com a loucura de Cristo. Com essa alegria da vida eterna. Eu vejo como todo argumento, toda conversa a respeito de qualquer coisa não necessita de nenhum tipo de encadeamento logicista para tentar esmagar alguém pelo convencimento. Os supostos ateus mais renitentes que eu encontro por aí, alguns conhecidíssimos, puxam sempre assunto de Deus comigo. Eu digo, pô, mas que chatice de vocês. Vocês são excessivamente religiosos. Deixa Deus em paz, cara. Não, mas eu queria conversar com você sobre Deus, porque você é um homem de Deus. Eu falei, pois é, mas eu só sou um homem de Deus, eu sou de Deus. Aqui contigo eu só sou um homem na tua presença. Deixa Deus em paz. Vamos falar da vida. Aí o cara vai, 3, 4, 5 conversas, na quinta ele já termina dizendo assim, o senhor não vai fazer uma oração comigo? Porque eu não estou nem aí para Deus como tema. Essa semana eu encontrei com uma das figuras super célebres e amadas por boa parte do povo brasileiro que tem um mínimo de conhecimento das dinâmicas dos personagens nacionais. E a gente se esbarrou, eu e a Adriana e ele, num lugar. Acabou que, quando ele me viu, eu vi aquela alegria nele, ele veio e botou a cabeça no meu peito. Ele é 10, 12 anos mais velho do que eu. E falou, você não sabe, que prazer em te encontrar com a cabecinha aqui no meu peito. Sabe aqueles encontros que o cara vem, um super magistrado, vem e bota a cabeça no teu peito e você dá um beijo na testa dele.
Depois eu falei, se tivessem fotografado isso aqui, ia ser uma loucura. O ministro fulano de tal com a cabeça no peito do reverendo Caio, o reverendo beijando a testa dele. Em público, com um monte de gente olhando. A gente se conhecia há 30 segundos. Pessoalmente, né? Eu há anos a ele, e eu não sabia que ele me acompanhava tão de perto. Aí começamos a conversar, todo mundo o conhece como agnóstico. E claro, eu não tenho assunto sobre isso, só tenho sobre vida. Aí ele me disse, eu estou precisando que o senhor separe um dia para a gente fazer um retiro espiritual. Só nós, o dia inteiro conversando. Pode ser? Falei, com certeza, ministro. Aí quando foi na semana passada, ele me mandou um WhatsApp dizendo assim, e um café amanhã à noite? Aí eu falei, estarei lá. Aí cheguei, a gente encontrou, foram 3 horas e meia de uma conversa que não falou em Deus nenhuma vez. Nem no Supremo Tribunal Federal, nem na Marina Silva, nem no Bolsonaro. Não se conversou sobre política, não se conversou sobre nada. Foram 3 horas e meia sobre Deus sem falar em Deus, só falando da vida. 3 horas e meia sobre Jesus sem mencionar o nome dele, só dizendo o ensino dele. E eu fui vendo a estupefação crescer, a alegria, um gozo enorme. Quando ele acabou, ele falou, a gente vai ter que fazer isso agora toda semana. É uma pena que eu vou viajar semana que vem, mas a gente não pode jantar na próxima, que aí tem a noite. Falei, pode ser uma segunda-feira, na outra semana, e aí tem a noite. Tá bom? Tá. Por quê? Sinceramente, irmãos, eu não estou me jactando de nada, mas qualquer um que me conhece sabe que eu creio. Quanto mais você crê, menos propaganda você precisa fazer. Todo mundo olha para a tua cara e vê Cristo em ti, vê Deus em ti, vê amor em ti, vê um sorriso de Deus em ti, vê um brilho no olhar, vê uma patolada de mão quando precisa, vê um abraço, vê um beijo. Emanuelzinho, se quiser, Manelzinho conosco. Mas é isso que vaza, é isso que altera, é isso que mexe, é isso que é irresistível. Eu neles, tu em mim, eles em nós, para que o mundo veja e creia e diga, verdadeiramente eu não sei o que é, mas tem algo divino habitando ali. Mas é preciso se entregar à paixão enlouquecidamente. Do contrário, a gente apenas vai levando, a gente vai levando. Ou então, como diz a moçada, é vida que segue. Segue em qualquer direção. A minha vida não segue, só segue numa direção. Não, é vida que segue. Não é a hora de parar e mudar de direção, então. Vamos ficar em pé.